Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiru, no estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Fé que Jesus quer ver em nós. Está baseado em João capítulo 2, versículos 13 até o versículo 25. Leiamos. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, Jesus respondeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Essa passagem que está servindo de base para a nossa mensagem é bastante polêmica, porque mostra um Jesus radical, até agressivo. Aqui diz que quando ele chegou em Jerusalém, no templo, na época da famosa festa da Páscoa, encontrou ali no templo, num dos pátios do templo, muitos comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas que trocavam moedas. O templo tinha uma moeda especial, então era preciso que alguém que viesse dar alguma oferta no templo trocasse as moedas que trazia pelas moedas do templo. E Jesus então expulsou aquelas pessoas todas, fez um chicote de cordas, foi agressivo, virou as mesas, expulsou os animais dali e disse: vocês estão transformando a casa de meu pai num mercado. Parem com isso. Os líderes judeus ficaram chocados e foram questionar Jesus. Jesus disse: eu estou fazendo isso porque eu tenho autoridade que só eu tenho, porque eu vou morrer e ressuscitar ao 3º dia. Ele disse: destruam esse templo, eu o reconstruirei em 3 dias. Eles pensaram que Jesus estivesse falando daquele templo ali, que tinha sido reformado pelo grande rei Herodes, e cuja reforma levou 46 anos, mas Jesus estava se referindo ao seu corpo. Em outra ocasião, os judeus procuraram Jesus: queremos que o Senhor nos mostre um sinal, e Jesus disse: o único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas. Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias no ventre do peixe, depois foi vomitado na terra. E então Jesus estava se referindo ao fato de que ele ia morrer, ressuscitar,
ele é sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, com todo o poder. Aqui nessa passagem, nós encontramos um versículo muito interessante que diz que, por causa daqueles sinais todos que Jesus realizou, por causa da sua autoridade, por causa da sua maneira de falar, muitas pessoas creram nele, mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Então Jesus não viu naquelas pessoas a fé que ele esperava ver realmente, a fé que ele queria ver. Porque a fé que Jesus quer ver em nós não é uma troca. As pessoas que estavam indo para aquele templo iam ali oferecer animais, oferecer bois, ovelhas, pombas, né? Iam oferecer moedas, né? Como acontece muito hoje em dia, pessoas estão indo às igrejas para uma troca, dando alguma coisa para serem salvos. Acham que fé é uma troca, acham que fé é algo que Deus exige em troca daquilo que eles possam fazer para Deus. Mas não há nada que nós possamos fazer para a salvação. Um dos salmistas disse que a salvação de um homem é impossível de ser paga. O apóstolo Pedro disse que não foi com prata nem ouro que nós somos comprados, que a nossa salvação foi conseguida, mas foi com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, que foi oferecido antes da fundação do mundo pela nossa salvação. Realmente, nós fomos comprados por um preço altíssimo, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, a fé que Jesus espera ver em nós não é uma espécie de troca. Jesus não quer trocar nada, Jesus não quer vender nada para nós. E as igrejas, hoje que se transformaram em verdadeiras casas de negócio, em verdadeiros mercados, infelizmente estão trabalhando num grande erro, porque as pessoas que estão sendo atraídas para lá estão sendo enganadas, porque a salvação é de graça pela fé. Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, não vem de nada que você possa fazer. Outra coisa também que nós aprendemos aqui, que a fé que Jesus quer ver em nós, a fé que Jesus espera ver em nós, não é fruto, não é produto de um espetáculo. Infelizmente, hoje também nós vemos muitas igrejas que estão oferecendo milagres, sinais, maravilhas para impressionar as pessoas e atraí-las para Jesus. E muitas pessoas estão indo após essas igrejas, achando que ali vão encontrar a verdadeira fé, mas infelizmente a fé que Jesus quer ver em nós não é essa. O texto aqui nos diz que por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. No capítulo seguinte a este, o capítulo 3, nós encontramos um homem muito ilustre, um conhecedor das Escrituras, um rabino, um líder judeu chamado Nicodemos, que foi procurar Jesus de noite, porque ele disse assim: todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. Mas Jesus não caiu nessa conversa. Pelo contrário, imediatamente Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Nicodemos não entendeu bem isso. E então Jesus explicou assim: esse é como o vento. Você
não vê o vento, mas você sente o vento. O Espírito de Deus vai entrar no seu coração e vai mudar a sua vida. É este que é realmente o que eu vim fazer. Eu vim transformar o homem de dentro para fora. Então não é sinal, não é espetáculo que traz a verdadeira fé. Na verdade, é o Espírito Santo que vai converter, mudar o seu coração e vai plantar a fé em mim, no seu coração. Nicodemos, nós sabemos que ele creu em Jesus, secretamente, porque ele não queria se indispor com seus colegas, líderes judeus. Mas mais tarde, quando Jesus morreu e foi sepultado, ele foi um dos dois que providenciou a sepultura para Jesus, uma sepultura digna, porque ele era um discípulo oculto de Jesus. Ele creu nessa palavra de Jesus. Então ele exerceu a fé que Jesus esperava nele, não uma fé baseada em sinais. Aliás, no capítulo 4, é o capítulo seguinte aqui, nós falamos do 2, baseamos nossa mensagem no 2, vimos a história de Nicodemos no 3, e agora no 4, né, nós encontramos um homem procurando Jesus para curar o seu filho. E ele queria que Jesus fosse lá na casa dele, né, para impor as mãos sobre o seu filho e curasse o seu filho que estava à beira da morte. Mas Jesus se recusou a ir. E Jesus disse para ele: pode ir para casa, que o seu filho já foi curado. E ele creu nisso. Mas antes Jesus disse: jamais crerão, não com referência a esse homem, mas a todos os seus ouvintes que estavam em volta dele naquela hora, jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Mas aquele homem não precisou ver nada. Ele creu na palavra de Jesus, diz assim, que o homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. E antes de chegar em casa, seus amigos vieram encontrá-lo no caminho, dizendo: seu filho já está bom, já está curado. Então, ele creu mais ainda, diz aqui, que por causa disso, ele e toda a sua família creu em Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Todos na sua casa, na casa desse oficial, creram em Jesus, porque eles exerceram fé na palavra de Jesus. E é isso que nós encontramos aqui também nessa passagem, né? Que diz assim que quando aqueles líderes judeus questionaram Jesus sobre por que ele estava expulsando aqueles negociantes e cambistas do templo, por que ele estava sendo tão agressivo, Jesus disse: olha, porque eles transformaram a casa de meu pai no mercado, e a casa de meu pai era chamada casa de oração. O templo tinha, aquele grande templo suntuoso, era uma das maiores edificações do mundo na época. Ele tinha 3 pátios. Tinha o pátio dos homens, que era o mais próximo do templo propriamente dito, o pátio das mulheres, que era o segundo mais próximo, e o pátio mais externo de todos, que era o pátio dos estrangeiros. E ali tinham se instalado os comerciantes, os cambistas, tinham transformado aquele pátio num verdadeiro mercado. Mas a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, tinha dito que a casa de Deus seria chamada de casa de oração para todos os povos. Mas quando Jesus foi questionado por causa dessas atitudes dele, ele respondeu: vocês podem destruir esse templo, que eu em 3 dias o reconstruirei. E eles então duvidaram: mas foi reformado em 46 anos e você vai reconstruir em 3 dias? Mas eles não sabiam que Jesus estava falando do seu próprio corpo. E aqui diz João, o evangelista, explicando: quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo.
Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Eles creram nas Escrituras e creram nas suas palavras. É muito interessante o que o apóstolo Paulo diz vamos dizer assim, em relação com isso também, né? Podemos dizer que completa essa palavra de João na carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo estava tentando corrigir insegurança na fé daqueles seus irmãos de Corinto, a igreja que ele tinha fundado, eram seus filhos na fé. Eles estavam duvidando a respeito da ressurreição, da sua própria ressurreição, e por tabela também da ressurreição de Cristo. Paulo então diz, logo no início dessa carta aos Coríntios, ele fala a respeito do evangelho, da essência do evangelho que ele tinha pregado. Ele disse, agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que nos salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, a sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. É esta fé que Jesus espera ver em nós, que ele morreu por nós na cruz do Calvário, que ele ressuscitou o terceiro dia com todo o poder, que ele está vivo e poderoso e pode salvar todo aquele que nele crê. É esta fé que Jesus espera em nós. Não uma fé que nos leva a trocar alguma coisa pela salvação. Não uma fé que espera ver milagres e coisas maravilhosas para termos a salvação, mas a fé que crê que Jesus é o único suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que você possa ter essa mesma fé em Jesus. Amém?